Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Ou então tem outra. Estou de volta pro meu aconchego. Segunda-feira musical Tô de volta também aqui no Conexão Brasília. Bem-vindo de volta, Diego. Como é que foi a viagem lá, esses 15 dias intensos? Conseguimos a música? Ih, olha aí. Muito bem. Poderia ter poupado os nossos ouvintes, né, dessa performance aqui do Nonato, mas tá bom. E aí, Diego, conta pra gente como é que foi, seja bem-vindo. E aí, Michele, obrigado. Bom dia a você, bom dia ao Nonato, bom dia aos ouvintes. Foi ótimo, foi uma grande experiência. Eu cheguei ontem, no meio da tarde, só deu aquele tempo de dormir, começar a desfazer as malas e agora já estamos aqui de novo, de volta à rotina. Mas foi uma grande experiência. Eu voltei com a bagagem cheia de presentes, principalmente pro meu menino, pra criança de 4 anos, mas também muito cheia de conhecimento. Foram 2 semanas em que a gente mergulhou mesmo aí numa discussão muito bacana. Até comentava com o Nonato na semana passada, né, Nonato? Nos bastidores a gente falava, esse nosso ofício jornalístico, a gente tá sempre no batidão e trabalhando muito, e é entrevista, e é apuração, e é aquela correria toda. Então essas 2 semanas foram importantes para eu parar um pouquinho, fazer uma autoavaliação, pensar um pouquinho no nosso trabalho, na importância do jornalismo cada vez mais. Então foi muito bacana. E aos poucos eu vou partilhando com vocês, com os ouvintes, tudo isso que eu aprendi, porque conhecimento é assim, a gente não guarda só pra gente, não. Exatamente, a gente tem que distribuir, compartilhar. O Diego, a questão do uso da inteligência artificial no cenário político, esse é um dos temas que imagino que será bem abordado nesse ano de 2024, não? Porque a gente tem eleição aqui no Brasil, mas também em vários outros países do mundo, alguns deles importantíssimos. Ontem tivemos El Salvador, com possivelmente a reeleição do Bukele lá, eu brincava aqui mais cedo, o ditador mais legal do mundo, mas a gente tem também Rússia, tem Estados Unidos, uma série de players com eleições nesse ano, né? Exatamente, Nonato. Olha, a inteligência artificial foi inclusive um dos assuntos mais debatidos nessas 2 semanas que eu fiquei lá estudando na Universidade do Sul da Flórida. Hoje o Conexão Brasília vai ser inclusive com as minhas anotações aqui, ó. Virei aluno nesses dias, anotei tudinho aqui, claro, com aquele rabisco característico de jornalista, às vezes nem eu entendo a minha própria letra, mas tá tudo aqui na minha cabeça. A inteligência artificial, Nonato, Michele, ouvintes, é algo que vai preocupar a todos nós daqui para frente. Aqui no Brasil, as eleições municipais de 2024 vão ser as primeiras com essa nova realidade da inteligência artificial. A gente até comentava, eu e os outros colegas jornalistas lá nesse curso nos Estados Unidos nas últimas semanas, que é o seguinte, a gente está começando a conseguir fazer esse senso comum do entendimento da importância de se tomar cuidado com as chamadas fake news, e aí quando a gente estava dando esse passo, vem a inteligência artificial e aí aumenta ainda mais o desafio, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aqui no Brasil, já divulgou uma minuta em que tenta regulamentar o uso da inteligência artificial nas eleições. O TSE não proíbe o uso da inteligência artificial, até porque é praticamente impossível você conseguir controlar isso daqui para frente, você proibir uma campanha de utilizar a inteligência artificial. Por outro lado, o TSE colocou algumas condições. A primeira delas, talvez a mais importante, é de que as peças publicitárias nas campanhas que tenham sido produzidas a partir de técnicas de inteligência artificial, elas terão de ter essa informação de maneira muito clara e transparente para os eleitores. Olha, nós estamos fazendo aqui essa campanha e essa campanha foi usada, nessa campanha foi usada uma técnica em que a gente usa a voz, em que a gente usa a imagem de tal pessoa. Isso vai ter que ficar claro. Vamos ver como é que isso vai se dar de verdade na prática, né? Até um trecho desse documento diz o seguinte, olha, o uso de tecnologias digitais para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons, incluindo tecnologias de inteligência artificial, deve ser acompanhada de informação explícita e destacada de que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi utilizada.
É o TSE tentando colocar ordem, colocar regra nesse uso da inteligência artificial. Agora, é o que eu disse, é a primeira vez, vai ser a primeira eleição para valer mesmo, as eleições municipais deste ano, em que nós teremos isso. Então vai ter que ser muito também na prática, com a roda girando, como é que essas coisas vão se dar. O segundo ponto que essa minuta do TSE traz é o seguinte: a inteligência artificial não vai poder prejudicar a reputação do adversário. Aí nesse ponto dá até vontade de rir, porque fica muito subjetivo, né? Como é que você vai, de fato, fiscalizar isso? É um grande desafio que a Justiça Eleitoral tem em suas mãos. É claro que não é algo novo você inventar algo sobre o adversário, né, Nonato e Michele? Isso desde os primórdios da política em campanha eleitoral você inventa, né? Eu que sou do Piauí, meu avô foi prefeito e candidato a prefeito várias vezes lá no interior do Piauí. Eu me lembro pequenininho, acompanhando ali, ainda sem entender muita coisa, mas eu já via muita manipulação de um lado, de outro. Ah, o candidato tal fez isso, o candidato tal fez aquilo, tudo isso dentro de um bojo, de uma estratégia de campanha. O que acontece agora com a inteligência artificial é a sofisticação de tudo isso. Se antes tinha aquela coisa assim, né, ó, tem aí o famoso batom na cueca, você tem aí a foto, você tem aí o áudio do adversário prometendo tal coisa que você está dizendo que ele prometeu, agora nós vamos ter. Só que nós não saberemos se a voz daquele candidato é de fato o candidato, nós não saberemos se a imagem é de fato a imagem. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, rodou muito aí nas últimas semanas, uma foto do Biden, do Joe Biden, o presidente americano, com o Fidel Castro. Isso circulou muito ali entre os trumpistas, que este ano nós teremos eleições presidenciais. Só que não é o Biden. Essa imagem foi produzida por inteligência artificial. Tá lá, você olha a imagem, você vê, você fala, é o Biden. Não, não é o Biden. Foi uma produção, foi uma invenção, foi uma manipulação. Então, muitas vezes, o estrago já vai ter sido feito, né, Michele e Nonato? Eu fico me perguntando assim, olha, eu não queria estar na pele da Justiça Eleitoral, nem do Brasil, nem do mundo, porque você imagina os caras divulgarem fotos, áudios, às vésperas das eleições, faltando um dia, faltando 2 dias, até você entrar com recurso, até a Justiça Eleitoral tomar alguma decisão sobre aquilo, o estrago já vai ter sido feito. E aí, isso é muito ruim para a nossa democracia, isso é muito ruim para o amadurecimento da nossa política, porque caminhando para o fim do meu comentário, a gente não vai saber mais o que é verdade e o que não é. Isso é desesperador mesmo. E qual vai ser a responsabilidade que todos nós vamos ter que ter? O jornalismo em procurar fazer cada vez mais o bom jornalismo. Tomar muito cuidado com aquelas repercussões instantâneas, a gente conversava muito sobre isso lá no curso, né? Acontece alguma coisa, surge um fato, um vídeo, uma foto, e às vezes ali nessa coisa do tempo real, do jornalismo, e ainda mais o rádio que é o ao vivo, né? A gente vai na onda, quando a gente vê, tá todo mundo fazendo jornalismo de uma coisa que a gente nem sabe ainda se é verdade ou não. Exatamente. E para quem manipula os fatos, porque a inteligência artificial ela vai ser sempre a partir de um fato. Vai ser a manipulação, muitas vezes a partir de algo que existe, que é real, e a partir dali vão se criar fotos, áudios. É uma coisa muito doida. Para quem está manipulando, não importa se é verdade ou não. E para quem está consumindo essa informação de inteligência artificial também, olha que interessante, Michele, Nonato, ouvinte. Para essa pessoa também, muitas vezes, não interessa se é verdade ou não. Por exemplo, para o eleitor do Trump nos Estados Unidos, não interessa se essa foto que eu mencionei agora, do Biden com o Fidel Castro, de fato existe ou não. Porque aquilo ali reforça a narrativa dele, de que o Biden está aliado a Cuba, ao comunismo e não sei o quê. A mesma coisa aqui no Brasil. Aí você vai colocar lá uma foto do Lula com não sei quem, do Bolsonaro com não sei quem, e aquele eleitor, se gostar daquela foto, ele não vai querer saber se é verdade ou não, né? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado também para não ter a manipulação do bem, não é? Para aquelas pessoas que falam mal da inteligência artificial usada dessa maneira deturpada, mas aí de repente vai ver lá uma imagem do seu adversário, da pessoa em que ela não vota, e vai dizer, mas ficou até engraçadinho, ficou até legal, né? Que bacana. Não, que bacana nada. Se não vale para o outro, também não vale para você. E para concluir mesmo, a gente precisa se atentar que no Brasil, Michele, Nonato, o poder é uma droga muito poderosa aqui em Brasília. A gente já ouviu em campanhas anteriores frases como: vou fazer o diabo para ganhar a eleição, né? Vale tudo para ganhar a eleição. Vale mesmo? Vale tudo para ganhar a eleição?
se a gente seguir nessa linha de que vale tudo para ganhar uma eleição, a inteligência artificial me desculpem o clichê, é mão na luva, é tudo que todo mundo queria para fazer tudo, para fazer o diabo para ganhar uma eleição. Então, realmente é uma situação que assusta um pouco, e aqui nós estamos falando só dos lados negativos e maléficos da inteligência artificial, e a gente vai ter que acompanhar, porque, repito, eleições municipais deste ano serão as primeiras com essa nova realidade. Certamente vai ter muita foto e muito áudio que, na verdade, não são verdadeiros, né, Michele e Nonato? O nosso ouvinte Pedro, de Campinas, ele até pergunta, né? Ele fala, pergunta aí pro Diego se a inteligência artificial, ela não poderia ser usada para monitorar tudo isso, ou seja, a própria inteligência artificial ajudando a descobrir, né, o que é real e o que não é real. Provavelmente sim, né, Diego? Acredito que sim. É esse o caminho, né? É esse o caminho. Porque também só confiar na campanha de que ela vai colocar lá um selinho de que aquela peça foi feita com inteligência artificial vai ser complicado, né? Vai ser bastante complicado. E claro, a gente não está aqui demonizando a inteligência artificial. Por óbvio, essas campanhas hoje já estão utilizando ChatGPT, enfim, outras técnicas e ferramentas. A gente está falando da manipulação grotesca com o objetivo, fim, de prejudicar o adversário e, em última instância, desestabilizar o pleito eleitoral. É isso. Diego Amorim de volta com a gente aqui, seja muito bem-vindo. Vamos juntos aí nessa semana, tem bastante assunto pela frente, até porque legislativo volta, né? Então temos aí trabalhos no Senado, na Câmara sendo retomados para já parar logo no Carnaval. Tem muita pauta para ser abordada aí nesse ano de 2024. Algumas interessam o governo, outras nem tanto. Hoje é uma volta meio inteligência artificial, meio fake, viu? Eles vão estar lá, mas na verdade eles não estarão ainda, tá? Eles só voltam depois, na semana depois do Carnaval. Hoje é só mesmo para marcar, fazer uma cerimônia ali institucional, burocrática, de volta do recesso parlamentar. Mas a coisa começa para valer mesmo, a funcionar aqui em Brasília a partir da semana do dia 19, Michele e Nonato. É isso, e logo daqui a pouco para também por causa das eleições, tá ótimo. Obrigada, Diego, pela sua participação hoje, até amanhã. Até amanhã.